Olá, bem-vindos ao podcast Prontos para Portugal. Ao longo destas semanas e até dia 18 de maio, dia das eleições legislativas, teremos várias conversas com alguns dos candidatos do Distrito do Porto às próximas eleições legislativas e abordaremos alguns dos temas mais importantes, principais para o país e necessariamente o programa eleitoral do Partido Socialista. Hoje cabe a mim, Eduardo Pinheiro, e a Humberto Brito falar sobre o tema da habitação. É certamente um dos temas que mais preocupa a população portuguesa, mais preocupante atualmente, não só em Portugal, em toda a Europa, mas hoje estaremos aqui para falar essencialmente do nosso país e do Distrito do Porto em particular. Humberto, passava desde já a palavra a ti com toda a experiência autárquica que tiveste ao longo destes anos e sendo a habitação um problema tão próximo, certamente que o viveste e, portanto, gostaria que apresentasse aqui também a tua opinião. Bem, este é daqueles temas mais caros que nós, que tivemos próximos das pessoas, na vida do poder local, tomamos em devida conta. Efetivamente, hoje o Partido Socialista, quer em termos locais, quer em termos nacionais, não olha para a questão da habitação apenas como uma solução ou com soluções de papel. Tem que ser soluções reais, soluções concretas, que vão de encontro àquelas que são as necessidades da nossa população. E a habitação não é apenas um problema, é uma questão de dignidade social, da satisfação e da resolução de questões muito concretas, seja das famílias mais vulneráveis, seja também da questão das famílias da classe média. Eu diria mesmo que esta é uma questão de emergência nacional. Este é o tema principal que nós temos em Portugal para resolver, a par daquilo que tem a ver com as questões da saúde, do Serviço Nacional de Saúde e dos desafios que o próprio Serviço Nacional enfrenta e se desafia. Nós também temos na habitação um problema que é e que representa para todos nós, com as responsabilidades políticas e aqueles que estiveram na vida autárquica, a encontrar respostas muito concretas. Enfim, nós tivemos nos últimos anos, com o Partido Socialista no governo, com o Pedro Nuno Santos como ministro que tutelava esta pasta, e senti isso, com a Mariana Gonçalves também, a procura de encontrar soluções concretas e respostas através do IRU, no arrendamento acessível e também naquilo que tinha a ver com a dignidade do primeiro direito, com a resolução da questão da habitação social. E foram muitos milhares de euros investidos e bem, porque os municípios não tinham capacidade de resolver as questões do primeiro direito, da habitação, da habitação social, da indignidade, como eu dizia há pouco, da questão da habitação, e fizemos um grande investimento. Os municípios, através das políticas do governo, que na altura tuteladas pelo Pedro Nuno Santos, fizemos um grande investimento na recuperação do parque habitacional ligado à habitação social. E havia um passo que tínhamos que dar, e acho que começámos a dar, e que, entretanto, foi interrompido pelo atual governo. Era o passo de encontrar, através do arrendamento acessível, para dar respostas à classe média, para quem nós sabemos que não pode, não é possível nem aceitável, que o rendimento de um dos membros do agregado familiar, enfim, se houver 2 membros do agregado familiar, seja quase na sua exclusividade para pagar a renda. E conseguimos, nas autarquias, através do arrendamento acessível, através da construção, coisa que entretanto parou, e falo pelo exemplo de Passos Ferreira, tínhamos previsto 60 apartamentos para arrendamento acessível, mas com a mudança de governo, todo o projeto ficou suspenso, ficou parado, o concurso público não foi lançado. Isso corresponde a um atraso estrutural na aplicação dos fundos comunitários e, nessa medida, havia necessidade de avançar. Eu acredito mesmo que o Partido Socialista e o Pedro Nuno Santos, a Primeiro-Ministro, tendo uma sensibilidade especial para esta matéria, com o apoio das autarquias, porque as autarquias têm que assumir aqui um papel importante, timoneiro, na resolução destes problemas, possamos encontrar soluções para a resolução daquilo que tem a ver com o primeiro direito, ou seja, com a habitação social, e sim o PRR foi usado nestes fundos, mas também com o lançamento de um conjunto de obras que demoram o seu tempo, então projetar, lançar o concurso, o executar, demora tempo, mas tínhamos isto previsto e, entretanto, foi suspenso, de podermos lançar mão para responder às famílias deste país, nomeadamente à classe média, porque não é suportável que o encargo das famílias seja para pagar uma renda ou para a construção de uma habitação, que muitas vezes nem sequer tem dinheiro para isso. Humberto, mas eu acho que há aqui duas questões, e disseste-o muito bem. Nós estamos a falar de uma questão estrutural, portanto não é uma questão que surge agora e não vamos resolver isto de supetão, de um dia para o outro, e todos compreendemos e também nunca vendemos, o Partido Socialista nunca vendeu ilusões relativamente a isto. Temos o mérito, e vale a pena dizê-lo, de ter, ainda antes da crise ter agudizado esta crise da habitação, trazer o tema para a discussão pública e com medidas concretas, como referiste aqui, e na altura com Pedro Nuno Santos como
como ministro com esta tutela, e de facto avançou-se. Só relembrar que no PRR estamos a falar de mais de 3 mil milhões para a construção. Mas há aqui, e certamente como autarca também te revês nisso, uma dificuldade. Durante anos, a direita acreditou sobretudo, eu diria que o país em geral, mas a direita em particular, que a iniciativa privada iria resolver todos os problemas de habitação. Hoje está mais do que comprovado que tal não é verdade e, portanto, é preciso aumentar de forma muito considerável a habitação pública, e não só para os mais pobres, mas atingindo também a classe média. Esse trabalho foi sendo feito, mas obviamente que foi possível ir buscar esta verba no âmbito do PRR, mas as autarquias também, não havendo à vista, diria assim, uma previsão de financiamento para essas mesmas obras, não estavam, diria, na sua grande maioria, preparadas para avançar de imediato. E, portanto, o que assistimos, e bem, já tínhamos feito um levantamento de necessidades, assistimos à necessidade de fazer projetos, no fundo, haver locais também para a localização dessas mesmas obras, e, portanto, isto, de alguma forma, atrasa todo o processo, e as habitações não são necessárias para amanhã, são necessárias para hoje, dar resposta hoje. Daí a necessidade, por um lado, de ter medidas conjunturais para o imediato, e falaste aqui do apoio ao arrendamento, que algumas autarquias foram tendo ao longo dos anos, importante, sobretudo para as pessoas não deixarem as suas casas, mas que importa que estas medidas sejam uniformizadas, e no programa eleitoral do Partido Socialista é apresentado precisamente também a necessidade de alargar, diria, as pessoas que são abarcadas por este tipo de apoios, ou seja, há um número considerável de pessoas da classe média que precisam deste apoio sob pena de terem que deixar as suas casas, os locais em que vivem, e dessa forma estarmos a agravar ainda mais o problema. Isso não vai naturalmente resolver o problema da habitação, e o problema da habitação tem que ser resolvido com mais oferta, e com mais oferta pública em particular. Daí outra medida, e eu que tenho responsabilidades no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, que me parece muito acertada do ponto de vista do programa que agora apresentamos, que tem com ter uma medida estrutural para o financiamento da construção, mas também da reabilitação e recuperação da habitação existente, para a habitação pública, nomeadamente para ser promovida para as autarquias. A proposta concreta e de forma muito simples é que sejam utilizados os dividendos, ou parte dos dividendos da Caixa Geral de Depósitos, para este fim, para o financiamento da habitação. Só recordar aqui que em 2024 estamos a falar de um valor de 850 milhões de euros, e a partir do momento que o Partido Socialista consiga implementar esta medida, também há uma garantia para as autarquias, que sabem que todos os anos vão ter uma fonte de financiamento para continuar com os seus projetos e desta forma dar resposta às suas populações. Esta é uma medida, para mim, é essencial, porque o PRR, eu diria que é importante, e o Partido Socialista tem esse compromisso, que é terminar ou concretizar os projetos que iniciou, e, portanto, essa habitação é por demais importante, mas não podemos ficar por aí. Sabemos que as necessidades do país e do Distrito do Porto em particular, e dos concelhos que o constituem, é muito superior, e, portanto, é que preciso continuar a fazer este investimento. Não, deixa-me dar duas notas que me parecem que reforçam a tua reflexão, e creio que as pessoas que nos ouvem nas suas casas compreendem e percebem, também nos fazem esta pergunta: qual é de facto a nossa capacidade de responder a este problema. A primeira reflexão que eu faço é, de facto, esta é uma questão estrutural, e que tu disseste, e bem, que este não é um problema transitório. Nós temos hoje uma imigração que veio para o nosso país por necessidade, porque temos falta de mão de obra em muitos setores da atividade, e por isso nós precisamos de ter pessoas para responder a estas necessidades de satisfação das nossas empresas, o trabalho manual, enfim, a construção civil é um bom exemplo disso. Portugal continua a precisar de interpretar pessoas para dar resposta a este setor, porque, enfim, razões várias não temos essa resposta no país. Isso significa que as pessoas, quando vêm, precisam de casas, precisam de ter alojamento. E esse desafio não é uma questão transitória, não é uma questão da atividade económica, de um pico da atividade económica daqui a uns meses, daqui a uns anos está resolvido. Não. Nós sabemos que o nosso país, estruturalmente, as necessidades da habitação são permanentes e não são meramente transitórias. Essa é a primeira reflexão, que eu diria que reforça aquilo que é a tua própria observação. A segunda tem a ver com uma questão que para mim parece-me óbvia, e também as pessoas que nos ouvem, enfim, uma família de Gaia, uma família de Matosinhos, uma família da Meia, enfim, já não ia dizer a Passos Ferreira, mas podia alargar a Passos Ferreira, a Paredes, a Lousada, mas destes concelhos, quando vão ao mercado, não é? Quando procuram uma habitação, para adquirir uma habitação lhes pedem 600, 700, 800 mil euros para um T2 e um T3, nós percebemos todos, não é? Nós temos esta responsabilidade política, mas não deixamos de ser cidadãos todos os dias, dizer como é que é possível alguém que tem um salário
de 1.500 euros, e já estou a falar de um salário generoso, porque sabemos que o salário mínimo não é esse, estamos a falar para a classe média, consegue adquirir uma habitação. Temos esta noção, não é possível, não é sustentável, não tem capacidade económica, não tem capacidade contributiva para poder adquirir uma casa, um apartamento por estes valores. E por isso, acho que nós dois não temos dúvida sobre isso, estamos empenhados em encontrar soluções concretas para a vida das pessoas, porque elas não conseguirão comprar uma habitação ou até fazer o arrendamento, não é? Quando pedem 1.000, 1.500, 2.000 euros para um T0, um T1, já não falo de um T2, mesmo nas nossas cidades, nós percebemos que isto é impossível para grande parte das famílias. E disseste uma coisa, e é a resposta que o Partido Socialista dá, que nós estamos empenhados em conseguir materializá-la através da nossa ação política e governativa, esperando que o Pedro Nuno Santos mereça o apoio da nossa comunidade e do país inteiro, que é de usar, e bem, os dividendos da Caixa Geral de Depósitos para financiar as autarquias na resposta que é necessário dar para encontrar soluções às pessoas. Enfim, se é um banco público, se está ao dispor da comunidade, de facto faz sentido que haja esta almofada financeira usada para responder a uma necessidade premente. Eu disse há pouco que era uma questão de emergência nacional. E facto é, nós nas câmaras sabemos, as pessoas batem-nos à nossa porta, tu também foste autarca, também estiveste aqui na Câmara Municipal de Matosinhos, quer enquanto vereador, quer enquanto Presidente de Câmara, também sabes que a primeira porta que se bate é, de facto, as autarquias, não é? As câmaras. E que nós sentimos muitas vezes frustrados, porque gostaríamos de dar mais respostas, porque importa dizer isto mesmo à nossa comunidade. A habitação social não é só para os indigentes. A habitação social é para a classe média também. E que paga a sua renda em função da sua capacidade contributiva, não é? Nós às vezes temos uma ideia errada do que é a habitação social. E sobretudo fizemos uma comparação com os países do norte da Europa, não é? Aqueles que nós normalmente apresentamos como bons exemplos, isso. Não é? Percebemos que o parque habitacional público é muito superior àquele que Portugal disponibiliza. Enfim, eu diria que isso são reminiscências do comunismo, que nós não queremos ver repetidos, porque na altura não havia propriedade privada, não era toda propriedade pública, por isso é normal que hoje ainda exista uma oferta significativa. Mas não obstante, nós não temos passado por esse processo político, e bem, felizmente para todos nós, mas é importante dar respostas concretas à vida das pessoas. É esse o nosso compromisso. Nós achamos e nós consideramos que este não pode ser apenas uma questão de discussão, enfim, por mais interessante que seja, por mais difícil, mas temos que encontrar respostas concretas. E creio que aí, e bem, o Pedro Nuno Santos e o Governo do Partido Socialista e nós próprios estamos comprometidos para encontrar soluções. Essa será uma solução. Usar mais fundos comunitários também. Creio que nós temos essa necessidade que aconteceu agora o PRR, mas teremos possibilidades, e tu tens uma grande experiência na gestão de fundos comunitários, saberás também que os municípios precisam desta resposta. Tu estiveste muitas vezes em contato connosco, comigo também, para onde devemos canalizar os recursos públicos e finanças comunitários. E acredito verdadeiramente que a habitação é daquelas áreas em que os municípios querem, têm vontade, não têm os projetos, é verdade, mas a partir do momento em que haja esta planificação, claro, e previsibilidade. Claro, nós, quer dizer, aqueles que hoje estão à frente das câmaras municipais, saberão dar esta resposta. Não é estalar os dedos e termos construção, demora tempo. As pessoas às vezes, não é, quando se fala desta questão da habitação, mas podemos acelerar o processo. E temos esta obrigação coletiva, enquanto cidadãos, enquanto políticos, e sobretudo nós do Partido Socialista, queremos efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas, da classe média, dessa que eu disse, que muitas vezes têm dificuldades, querem adquirir, que é extremamente, enfim, comprar uma casa por 600, 700 mil euros é quase impensável para muitas destas famílias, e até muitas vezes pagar uma mesmo por metade. Exatamente, sim, sem dúvida. É inacessível. Nós não podemos permitir que o país seja um país para meia dúzia. Nós temos que continuar a fazer aquilo que o Partido Socialista... Exatamente, é isso mesmo. Muito bem, eu diria que, do ponto de vista de quase a generalidade dos partidos em Portugal, pelo menos aqueles que com maior peso em Portugal, apresentam a habitação como uma prioridade. Eu acho que onde reside a diferença é nós estarmos aqui a apresentar também propostas concretas para um problema do dia-a-dia. E eu queria aproveitar também para levantar aqui um tema, eventualmente também dos últimos que temos que terminar, que tem a ver com as cooperativas. Ou seja, Portugal, mas eu diria o Distrito do Porto em particular, teve uma história pós-25 de Abril em que as cooperativas de habitação tiveram um papel preponderante. Foi graças às cooperativas e ao trabalho que fizeram que foi possível que muitas famílias tivessem acesso a uma casa
digna, diria até com um espírito de comunidade, e portanto foi possível arregaçar as mangas e fazê-lo. Eu não acredito que as novas gerações ou as gerações mais novas que não sejam capazes de fazer o mesmo. No Mais Habitação era uma das preocupações que já existia e que agora mantemos, que tem a ver com o trabalho a realizar com as cooperativas, eu do contacto que tenho com as cooperativas ainda no ativo, mas outras que possam surgir, há essa vontade de trazer nova habitação cooperativa, evidentemente que não será nos mesmos termos que foi em 70 e 80 e mesmo nos anos 90, porque sabemos que a estabilidade, até do ponto de vista laboral, é diferente. Hoje dificilmente vivemos a nossa vida toda na mesma cidade, ou pelo menos não é garantido que o façamos, e portanto o modelo não é exatamente o mesmo, mas há vontade e há possibilidade de o fazer, e as autarquias também estão elas próprias disponíveis para participar neste processo. Algumas delas até aqui no Distrito do Porto já lançaram inclusivamente concursos para disponibilizar terrenos ou ceder terrenos para que possam avançar projetos realizados por cooperativas de habitação. O que é que falta nisto tudo? Falta o financiamento. Não é possível a uma cooperativa avançar com um processo de construção de habitação de dezenas ou de centenas de fogos, sobretudo se for no modelo de arrendamento e não de alienação, se não houver um financiamento e um financiamento a longo prazo. Ora, no Mais Habitação isto estava previsto, o processo ao longo do último ano nada avançou relativamente a isto. Foi claro que a AD não foi uma prioridade este trabalho com as cooperativas e, portanto, estamos, diria, na estaca zero em relação ao que estávamos quando o Partido Socialista deixou de ser governo. A mim parece-me uma das áreas mais prementes, isso já aqui dissemos, que é preciso, naturalmente, continuar a ter toda a iniciativa privada e lucrativa, é preciso haver habitação pública, não só social, mas mais alargada, alcançando também a classe média, mas não menos importante as cooperativas. Deixa-me só no reforço do que estás a dizer, e que é pensar de uma forma, enfim, não estruturada, mas dizê-lo de forma enfática para que as pessoas percebam. Quando um jovem, ou uma família jovem que quer ter uma casa, como eu disse, e de facto tem valores que não são comportáveis, quando nós hoje, e as autarquias mais uma vez, e esta experiência enquanto Presidente da Câmara, sentimos idosos que não podem, porque os contratos de arrendamento estão a terminar e o senhorio quer que saia, e as pessoas que esperam lá uma vida inteira são muitas vezes obrigadas a sair. E pensamos nisto, nós temos que dizer isto de uma forma muito frontal às pessoas. Se uma pessoa já numa fase da sua vida sem força anímica e é obrigada a sair da sua casa e não sente, não tem capacidade financeira muitas das vezes, para encontrar uma outra casa com dignidade para viver, de facto, nós temos que encontrar soluções. E isto, custe o custar. A questão das cooperativas é fundamental. É mesmo uma verdade. Precisamos de agilizar o procedimento para que elas possam rapidamente entrar em funcionamento. O PSD e o CDS, a AD, acha que o mercado vai resolver estes problemas, não é? Por passo de magia, por um truque mágico, que isto um dia destes está tudo resolvido. Não é verdade. Não vai estar. E quem sente isto verdadeiramente na pele, e nós sentimos, nós que vivemos com estes problemas, vemos a amargura, que vemos o sofrimento destas famílias, dos idosos que não conseguem pagar a renda, e muitas vezes as câmaras substituem-se e bem a pagar as rendas destas famílias para que não saiam do seu lugar de habitação durante uma vida. Social. Exatamente, e tem que ser, e que devia-se o Estado Central, porque deixou de ter esta preocupação. De facto, eu acho que nós temos de ter aqui mesmo uma palavra muito concreta e muito responsável. E acredito que o Partido Socialista tem. As cooperativas é fundamental. No modelo, hoje encontramos a sociedade, já não resolve todos os problemas. O princípio da subsidiariedade que nós conhecemos no passado, que a sociedade encontrava soluções concretas, nós percebemos que a Administração Central, o Governo Central, tem que financiar, tem que apoiar, tem que estar presente. E não pode esperar que o mercado resolva, por um passo de magia, a questão da habitação. O AD, o PSD e o CDS acham que sim. Acham que isso vai acontecer daqui a uns tempos. Não é verdade. Não vai acontecer, infelizmente, para todos nós. E por isso, eu acredito, eu tenho a certeza também acreditas nisto, nós acreditamos de forma coletiva, e essa é a razão de ser do nosso partido, que nós temos respostas muito concretas e soluções que vão, de facto, ajudar a encontrar soluções, repito-me, para este grande problema que o país atravessa. E estou convencido mesmo que precisamos de ganhar as eleições no próximo dia 18 de maio para que a questão da habitação seja resolvida a favor dos jovens, a favor da classe média e a favor dos mais velhos, porque sem nós, sem o Partido Socialista, sem este trabalho conjunto, isso não será possível. Muito bem, com esta mensagem e sublinhando, se
sem a intervenção do Estado e das autarquias fosse possível resolver o problema, ele estava resolvido e, portanto, nem surgiria, nem estaríamos aqui agora a discuti-lo. Relembrar que o Partido Socialista apresentou, e já aqui falámos de algumas, mas também convido-os a ler o programa eleitoral do Partido Socialista com as medidas concretas, medidas conjunturais, como o apoio às rendas, como já aqui disse, que não resolvendo o problema da habitação, resolve o problema de muitas famílias, e isso é determinante, mas também, sobretudo, com propostas estruturais de médio e longo prazo para que asseguremos que tenhamos habitação digna nos próximos anos e dar resposta a uma procura cada vez mais crescente. Muito obrigado. Muito obrigado.